Isto está ligado. Boa tarde a todos. Começo por cumprimentar todos os que quiseram estar presentes na apresentação de mais este volume da história da nossa Marinha, referente ao tema Navios, Marinheiros e Arte de Navegar, focado no período de 1824 a 1974. Agradeço ao Sr. Almirante Vidal Abreu, digníssimo Presidente da nossa Academia, o convite para fazer a apresentação desta obra e desde já dou os meus parabéns à Academia de Marinha por assumir a liderança deste projeto de continuar a escrever a história da nossa Marinha. Apresento igualmente uma saudação de parabéns aos autores e coordenadores deste volume pela qualidade alcançada na interpretação das circunstâncias de um tempo que envolveu uma enorme transformação com efeito nas organizações em geral e nas marinhas em particular. No exercício do cargo de Chefe de Estado-Maior da Armada, sempre acarinhei este projeto de escrever a história da Marinha, dando-lhe o apoio financeiro e emprestando o meu entusiasmo, reconhecendo que temos que ser sempre nós a cuidar da nossa Marinha e da preservação do seu legado e da sua influência no caminho que fizemos e fazemos enquanto nação marítima. O período a que o volume se refere foi ainda marcado pelos efeitos da Revolução Industrial, da independência dos Estados Unidos, da Revolução Francesa e foi também o tempo do fim dos impérios e onde ocorreram duas guerras mundiais com efeitos muito significativos nas tecnologias, nas armas e nas técnicas do combate naval. Foi igualmente um período de grande transformação no nosso país. Com a independência do Brasil, uma guerra civil entre 1828 e 1834, um século XIX e o início do século XX com o declínio da monarquia, que levou à implantação da República em 1910. Sentimos, como todo o mundo, os efeitos de duas guerras mundiais e, sobretudo, os portugueses foram obrigados a um enorme esforço nas campanhas em África, com uma longa guerra no ultramar, que culminou com o fim do Império Português. Este contexto, naturalmente, correspondeu a uma grande transformação da nossa Marinha ao longo destes 150 anos, que as páginas deste livro nos contam de forma densa e eloquente. Este é já o quarto volume deste tema, que agora traz a Marinha a um tempo que muitos de nós já vivemos e testemunhamos, o que constitui um interesse particular na sua leitura. Interpreto a função de apresentador do livro, o que constitui uma estreia para mim, como inspirador da sua leitura, pelo que vos deixo o meu testemunho, que já foi referido pelo nosso Presidente, que foi muito agradável conhecer os detalhes deste período e das suas influências na adaptação da nossa Marinha às circunstâncias de cada tempo, como sempre soubemos, ou pelo menos procuramos fazer. Agora, o livro que nos trouxe aqui. A temática deste volume, Navios, Marinheiros e Arte de Navegar, tem uma primeira parte dedicada aos navios e à sua notável evolução técnica, uma segunda parte consagrada aos homens, onde se evocam nomes, acontecimentos, modelos orgânicos e comportamentos pessoais e sociais, e uma derradeira terceira parte, onde é tratada a evolução das ciências e das técnicas de navegação marítima ao longo deste século e meio. A primeira parte, Navios, estrutura-se em capítulos cronologicamente demarcados, o ocaso da vela e os primeiros planos navais no período de 1851 a 1890, da paz armada à Guerra Europeia de 1890 a 1919, o período entre guerras, 1919-1939, e da Segunda Guerra Mundial até a adesão à NATO, o período de 1939-1961. Esta parte do livro faz um percurso com dados sobre a evolução da tipologia de navios e da estrutura da nossa esquadra, sempre com dificuldades na concretização dos programas de modernização da Marinha, uma constante da nossa história da Marinha, acompanhada dos diferentes ciclos de história do país, normalmente marcados por estratégias mal definidas e influenciadas por dificuldades duradouras, umas internas, outras externas. Este período de século e meio foi marcado por uma evolução nos navios desde a vela até aos navios de propulsão nuclear, lembrando aqui que o primeiro navio de propulsão nuclear foi lançado à água em 1954, foi o submarino Nautilus da Marinha Americana. O livro detalha essa transformação tecnológica impulsionada pelos efeitos da Revolução Industrial e pelos conflitos globais das duas guerras e, no nosso caso, também pela Guerra do Ultramar, que revolucionaram as técnicas de construção dos navios de guerra e levaram ao aparecimento de novas armas que são exemplo mais significativo, o submarino e a aviação. Para termos uma ideia da comparação das esquadras de então, no fim do século XVIII, em 1795, Portugal tinha 20 naus, a Holanda 50 naus, 22 naus Portugal, a Holanda 50 naus, Espanha 60 naus, França 80 naus e Inglaterra 115 naus. Em 1840, praticamente meio século depois, Portugal já só tinha uma nau, que dá bem a ideia dos efeitos de um século de dificuldades no país e do seu impacto na nossa Marinha.
A regeneração da esquadra começou no princípio da segunda metade do século XIX, em 1857, com uma evolução não só no número e tipologia de navios, como também na respectiva tonelagem. Na evolução da vela para a propulsão mecânica, assistiu-se igualmente à evolução das rodas de propulsão para os hélices, da passagem da construção da madeira para o ferro e depois para o aço. A artilharia evoluiu das peças de carregar pela boca para as de carregamento por culatras, com canos estriados e projéteis explosivos. E esta transformação afetou as características dos navios, bem como as competências necessárias para lidar com as novas tecnologias, através de nova organização de bordo, novas formas de navegar e de combater, não apenas por razões de ordem tecnológica, mas também pelas lições aprendidas com os conflitos deste período. A segunda revolução industrial trouxe a eletricidade e o petróleo como novas fontes de energia, o que acontece no fim do século XIX, princípio do século XX. Também a evolução do ferro para o aço, provocando mais inovação com o aparecimento dos motores de combustão, os motores elétricos, a ferrovia, o telégrafo, o desenvolvimento dos combustíveis líquidos e das pólvoras químicas, mais estáveis e permitindo maiores alcances. Este livro da história da Marinha, neste período, faz um enquadramento muito pormenorizado das circunstâncias que foram condicionando a estrutura da Marinha para ir acompanhando as tendências de cada tempo. As novidades foram sendo introduzidas nos programas de modernização da Marinha, sempre com dificuldades e atrasos. Exemplos desses programas. Na segunda metade do século XIX, o programa de aquisição dos primeiros navios de propulsão, ficou conhecido como Plano Naval Sada Bandeira e Menos Leal, com navios adquiridos à Grã-Bretanha, e no último ano da monarquia, o comandante Azevedo Coutinho apresentou à Câmara dos Deputados um ambicioso programa de reforma da Marinha, com financiamento do Fundo de Defesa Marítima, a Lei de Programação Militar de então, onde já apontavam a construção de um novo arsenal na margem sul e uma marinha com novos navios capitais, cruzadores, destroyers e submersíveis. Com a queda da monarquia, apenas sobreviveu a encomenda do primeiro submersível, o Espadarte, que foi contratado em junho de 1910 e aumentado ao efetivo da Marinha em abril de 1913. A República retomou este programa de reforma da Marinha, tendo como referência estudos anteriores, e contemplava a aquisição de 3 couraçados de 20 mil toneladas, com 8 peças de artilharia de 343 mm e 21 nós de velocidade, para além de outros navios. Este ambicioso plano acabou por naufragar nas dificuldades orçamentais do costume. O comandante Pereira da Silva, ministro da Marinha entre 1924 e 1926, publicou um documento intitulado Política Naval e Política Nacional, procurando consciencializar com as suas preocupações os cidadãos e os dirigentes políticos de então para a necessidade de concretizar um programa naval capaz de dar resposta a objetivos orientados para a defesa do território da metrópole, para a manutenção das nossas colónias e para a cooperação com forças de países amigos. Fez uma comparação com os vizinhos, evidenciando a enorme inferioridade da nossa Marinha, e como corolário da sua reflexão, apresentou em 1924 um plano naval que contemplava a construção de 34 navios, com um custo estimado de 14 milhões de libras, cerca de 3 milhões de contos. Com 4 cruzadores ligeiros, 6 cruzadores torpedeiros, 14 contra-torpedeiros, 8 submersíveis, um navio porta-hidroaviões e um navio lança-minas. No entanto, a instabilidade que se verificava no país nesta altura foi adiando a decisão sobre este plano. E já só em 1930, Salazar finalmente aprovou oficialmente um plano de renovação dos meios da Marinha, que foi carismado como o programa Magalhães Correia, que contemplava a construção de 39 navios por um valor inferior à metade do preço que apresentava o plano Pereira da Silva. 2 cruzadores ligeiros, 4 avisos de primeira classe, 8 avisos de segunda classe, 12 contra-torpedeiros, 10 submarinos, uma canhoeira e um navio porta-hidroaviões com capacidade para 12 hidroaviões. Mais uma vez, a instabilidade financeira desencadeada em 1929 teve impacto negativo no plano naval português. O Reino Unido abandonou o padrão ouro, o que provocou a desvalorização da libra, que tinha sido a moeda dos contratos celebrados para a construção do navio porta-hidroaviões, dos 2 avisos de primeira classe e 2 submersíveis em estaleiros italianos, o que levou à rescisão destes contratos no princípio de 1932. Este programa foi mais tarde retomado em 1938, afastando de vez a construção do navio porta-hidroaviões e dos cruzadores, que eram só os meios mais valiosos do programa. No período entre as duas guerras, o Sr. Almirante David e Silva descreve com pormenor a sequência de tratados e convenções que procurava limitar o aparelho militar das grandes potências. Em 1933 apareceu Hitler, 36 a 39 a Guerra Civil de Espanha. É densamente caracterizada a degradação do ambiente internacional no livro,
Sintetizando, em 1936, o chanceler alemão retira a Alemanha da Sociedade das Nações, em 1939 abandona o acordo de não agressão com a Inglaterra e no dia 1 de setembro de 1939 declara o início da Segunda Guerra Mundial. Salazar, logo no dia seguinte, dia 2, declara neutralidade, com a plena consciência da impreparação militar do país para enfrentar uma guerra. No pós-guerra, em 1949, é referido que o almirante Correia Pereira, nos anais do Clube Militar Naval, faço aqui um parênteses para dizer que é uma excelente fonte de informação em todo o livro, os anais do Clube Militar Naval. Veio propor um programa adaptado à nova situação criada pelo rescaldo da Segunda Grande Guerra, defendia uma marinha com 2 porta-aviões de escolta, 10 contra-torpedeiros e 6 submarinos, 8 fragatas para o serviço colonial, navios de apoio, navios de escola, navios hidrográficos, patrulhas e lanchas de fiscalização. A novidade era uma esquadra baseada em porta-aviões, retomando a proposta de Pereira da Silva de 1924. No entanto, a Segunda Grande Guerra tinha evidenciado a importância do poder aéreo, o que veio a dar origem à criação das Forças Aéreas Autónomas, separadas das Marinhas e dos Exércitos, pelo que a Marinha temia que este movimento prejudicasse a competição pelos parques recursos financeiros do país. O comandante Armando Reboredo veio ainda defender a necessidade absoluta de pelo menos um porta-aviões, mas os ensinamentos da Segunda Guerra encaminhavam recursos para o reequipamento do nosso exército. O novo ambiente geopolítico do pós-guerra deu origem à criação da NATO em 1949, em que Portugal foi um dos países fundadores. A integração na Aliança originou a adaptação das Forças Armadas a novos padrões operacionais, doutrina, procedimentos e, sobretudo, mentalidade. A Marinha foi o ramo que mais rapidamente se aproximou do ambiente NATO, através de programas de apoio e também pela experiência adquirida na participação em forças navais da Aliança dos nossos navios. O aparecimento dos blocos militares, lembro aqui que o Pacto de Varsóvia foi criado 6 anos depois, em 1955, colocou pressão sobre Portugal no sentido de proceder à descolonização dos territórios ultramarinos. Uma resolução de 1960 da Assembleia Geral das Nações Unidas, foram 2 resoluções, declararam o direito dos povos à autodeterminação e nos territórios não autónomos, que ainda não eram independentes, deveriam ser dados espaços para a transferência de todos os poderes para os povos desses territórios. O que veio acelerar a contestação portuguesa e que a Marinha sentiu algumas vezes nas visitas dos seus navios a portos estrangeiros. Esta resolução foi um estímulo adicional para os movimentos de libertação, já com atividade nos territórios coloniais portugueses, e o cenário de contestação e a ameaça de guerra levou as autoridades portuguesas de então a tomar medidas para enfrentar a degradação da situação dos nossos territórios ultramarinos. A Marinha, com longa ligação histórica à gestão ultramarina, teve algumas medidas de adaptação ao novo ambiente, com a criação dos comandos navais, dos comandos de defesa marítima no ultramar, a revisão dos cursos da Escola Naval, a criação da Reserva Naval, a recriação dos fuzileiros e a aquisição e encomenda de novos meios. Os acontecimentos de 1961, a década de 60 é uma década terrível, que degrada muito o ambiente e provoca grandes dissabores aos políticos de então. O assalto ao Paquete de Santa Maria, em 61, o ataque às cadeias de Luanda, o violento e bárbaro assalto às fazendas do norte de Angola, em março de 61, marcaram uma degradação do ambiente que levou Salazar a assumir em acumulação as funções de Ministro da Defesa Nacional e a declarar para Angola depressa e em força. Também em dezembro ocorreu a invasão dos territórios da Índia Portuguesa, o que constituiu mais um exemplo do efeito negativo da falta de meios credíveis para a afirmação da soberania. Não obstante a bravura e a coragem dos camaradas do Afonso de Albuquerque e da Lancha Vega, comandada pelo comandante Oliveira e Caro. Assim, nesta parte do livro, o comandante Rodrigues da Costa faz uma descrição detalhada dos anos 60, em que Portugal enfrentou os compromissos com a NATO, a generalizada crítica internacional à sua política ultramarina e as necessidades de dar resposta às lutas de libertação em Angola a partir de 61, na Guiné a partir de 1963 e em Moçambique a partir de 1964. Faço aqui um parênteses para dizer que a leitura desta parte me trouxe à memória a forma rigorosa e ao mesmo tempo muito agradável de comunicar, agora pela escrita, do meu professor de cálculos náuticos. Muito agradável ler não só esta parte, mas depois, mais à frente, a geodesia e a hidrografia também. Nota-se uma linguagem que me fez recordar esses tempos. Regressando ao texto, assistiu-se a uma década de enorme esforço de reequipamento da Marinha face à urgência do momento. Depois de casa roubada, trancas na porta. Ou seja, a ameaça trouxe rapidamente a necessidade de decidir. No início dos anos 60, a Marinha tinha 71 unidades navais,
com as principais unidades oceânicas envelhecidas, e entre 1961 e 1974 o efetivo de navios da Marinha evoluiu para 164 unidades navais, das quais 91 lanchas construídas para operar no Teatro da África. Lembra aqui o programa das fragatas João Belo, das 4 fragatas João Belo, dos 4 submarinos da classe Albacora, das 10 corvetas João Coutinho e Batista de Andrade e dos patrulhos da classe Cassino. Para além das lanchas que já referi, as grandes, as médias e as pequenas que operaram em África. Com a particularidade de grande parte deste esforço de construção naval ter sido feito por estaleiros nacionais. Uma parte dos navios que reforçaram a Marinha nesta altura resultou ainda de cedência de outros financiamentos obtidos no quadro da participação portuguesa na NATO, como foi o caso das fragatas da classe Pereira da Silva, mas com a condição de não poderem ser utilizadas fora do âmbito da Aliança. O livro faz uma descrição cronológica e o natural tratamento individualizado dos navios militares, que é completado, no entanto, por capítulos temáticos. Um dos capítulos é sobre a aviação naval, capítulo bastante interessante, onde eu me deu o gozo fazer a sua leitura, porque fiquei a conhecer os detalhes e os pormenores de uma aventura que durou praticamente meio século. Da responsabilidade do comandante Batista Cabral, que nos relata os detalhes desde as primeiras demonstrações em 1909, relevando o papel crucial do comandante Sacadura Cabral na edificação da aviação naval, bem como na preparação e realização da memorável travessia aérea Lisboa-Rio de Janeiro, com Gago Coutinho em 1922. Esta história da aviação naval durou praticamente meio século e acabou com a criação da Força Aérea Portuguesa em 1951. No próximo dia 15 de novembro faz 100 anos o desaparecimento do comandante Sacadura Cabral no Mar do Norte, quando voava um hidroavião Fokker de Amsterdão para Lisboa, data em que a aviação naval perdia aquele que tinha sido o seu principal impulsionador. Outro capítulo sobre projeção e construção de navios militares em Portugal, que refere a história da construção naval em Portugal neste período, referindo o esforço de construção dos diferentes estaleiros portugueses, em especial do Arsenal de Marinha e do Arsenal do Alfeite, com relatos interessantes sobre as peripécias de uma relação sempre difícil com a Marinha. Faço aqui um parênteses para dizer que o primeiro contrato com o Arsenal do Alfeite foi a construção do navio hidrográfico de Dom João de Castro. Começou a ser construído sem plano detalhado, acabou por ser um navio que não era o que a Marinha queria, e aqui começou uma história longa até aos nossos dias de uma relação conflitual entre a Marinha e o estaleiro. Outro capítulo sobre a Marinha Mercante, com Américo Tomás como figura central da modernização da Marinha Mercante. Para terem uma ideia, pouco tempo antes do 25 de Abril, a Marinha Mercante Portuguesa tinha mais de 200 navios e tinha chegado, no ano anterior, a 1 milhão de toneladas com a entrega de um dos superpetroleiros. Ou seja, éramos a 27ª Marinha do mundo na altura do 25 de Abril. Um capítulo sobre as pescas, com especial referência ao papel decisivo neste domínio do Almirante Tenreiro, e a Marinha de Recreio, onde se descreve a aposta do Estado Novo nos desportos náuticos e, no caso particular da Marinha, é relatado com detalhe a criação do Clube Náutico de Aspirantes, depois, quando acabou o posto de aspirante, evoluiu para Clube Náutico de Oficiais e Cadetes da Armada, fazendo referência aos principais intervenientes na sua criação e na sua evolução. Na segunda parte do livro, a referência são os marinheiros, a condição humana da Marinha, onde são evocados efetivos, acontecimentos, modelos orgânicos e comportamentos, bem como as características e a evolução do pessoal da Armada ao longo desses 150 anos. Foi adotada uma análise deste pessoal e dos seus modos de vida segundo uma lógica de gerações, dado cada tempo ter fixado um conjunto de características comuns aos marinheiros, umas intrínsecas e muito articuladas com a especificidade do material navegante e das suas técnicas, outras de natureza mais militar-naval, outras ainda determinadas pela vida pública e política do país e da sua inserção num mundo que viveu um período de grande mudança. Assim, foi identificada a geração das guerras civis, que abrange o período de 1824 a 1850, que viveu uma situação de assinalável confusão institucional na Marinha, marcada por grande desorientação dos seus quadros superiores devido à instabilidade política que então atravessava o país, que viveu uma guerra civil que trouxe grande perturbação social, com efeito na coesão da Marinha. O ambiente de indisciplina interna era o reflexo do que se passava no país, a enfrentar dificuldades que eram também reflexo dos ventos de insurreição que varriam a Europa, com levantamentos populares a exigir novas políticas sociais. Entretanto, após os episódios difíceis da Guerra Civil, a Marinha recuperou alguma tranquilidade e foi melhorando a sua orgânica com a aprovação de documentação estruturante no domínio dos recursos humanos e do funcionamento da instituição. Porém, no plano do material,
esta geração viveu uma esquadra muito depauperada e desarticulada, que era claramente insuficiente para acorrer a todos os oceanos onde ainda flutuava a bandeira portuguesa. Uma segunda geração, a geração regeneradora e da Marinha Colonial, que cobre o período de 1851 a 1890. Neste período assistiu-se ao desenvolvimento de importantes estratégias imperiais por parte dos poderes dominantes na Europa, o que levou as classes governantes portuguesas a sentir urgência na salvaguarda do que restava do Império Ultramarino. Com a sua experiência e visão, Sá da Bandeira obteve para a Marinha os primeiros saltos significativos no sentido da modernização tecnológica da esquadra e do acréscimo dos meios para o controle dos nossos mares nos territórios ultramarinos. Nesse período, foram adquiridos os primeiros navios de propulsão, o efetivo do pessoal da Armada pôde crescer à medida que ia acontecendo o alargamento da esquadra, passando de 2.300 para 3.600 homens. São ainda exemplos da reorganização da Marinha a definição do mapa de pessoal do Real Hospital de Marinha, com a definição funcional e respectivo plano de remunerações. Foi aprovado um plano de uniformes novo para oficiais e para praças, onde já vigoravam a CAS. Deu-se a fundação da Escola Naval em abril de 1841, com a extinção da Real Academia de Guardas Marinhas, que funcionou no Terreiro do Paço até à sua transferência para o Alfeite nos anos 30 do século XX, Escola Naval. E no domínio associativo é ainda referida a fundação do Clube Militar Naval em 1866. Em suma, esta geração da segunda metade do século XIX procurou sarar as feridas na Marinha de meio século de dificuldades e por isso foi designada de geração regeneradora. Segue-se a geração do ultimato inglês, britânico, 1900, que teve que fazer face à Grande Guerra e foi fortemente abalada pelas crises políticas internas no período de 1891 a 1920. Foi uma geração de marinheiros que viveu 3 décadas que provocaram alterações profundas na ordem internacional que o autor bem descreve com pormenor. Idêntico cenário aconteceu em Portugal, onde nos primeiros anos do século XX são marcados pelo ultimato britânico que originou um período de indignação patriótica. É nesta altura que ocorre a subscrição nacional para o reforço dos meios da Marinha, em que se angariaram 550 contos no Peditório Nacional que permitiram encomendar a construção de um cruzador de 1.757 toneladas, uma canhoneira e 2 lanchas canhoneiras pequenas, e ainda a construção da canhoneira Pátria, com a subscrição feita no Brasil, que rendeu 230 contos. O abandono do padrão ouro por Portugal levou à falência vários bancos. Este ambiente de bancarrota levou um deputado a apresentar uma polémica proposta nas Cortes para vender as colónias portuguesas, exceto Angola e São Tomé, de forma a financiar o desenvolvimento do país e a pagar a nossa dívida externa, o que revela as enormes dificuldades que o país vivia então. Depois aconteceu o regicídio, em pleno Terreiro do Paço, no dia 1 de fevereiro de 1908, que intensificou o ambiente revolucionário que veio a ter êxito a 5 de outubro de 1910, com a implantação da República em Portugal. A seguir à implantação da República, esta geração de oficiais da Armada viu-se profundamente envolvida na vida política portuguesa. Como seria de esperar, logo após o ato revolucionário assiste-se ao afastamento do ativo de quase todos os almirantes e da maior parte dos comandantes de unidades, sendo nomeados substitutos com garantias de fidelidade ao novo regime, como sempre acontece nestas circunstâncias. A politização da Armada trouxe graves inconvenientes para a eficiência das unidades. A politização dos oficiais efetuou-se também muito fortemente pelo facto de lhe ter sido então permitida a filiação partidária e serem não só eleitores, mas também elegíveis para órgãos de representação nacional. O livro apresenta alguns altos cargos desempenhados por oficiais de Marinha, um Presidente da República, 3 chefes de governo, 28 que exerceram cargos ministeriais, 34 deputados, 17 senadores e 34 exerceram ainda mandatos de governadores coloniais. O ambiente das relações internacionais vinha-se degradando devido ao facto de tornando-se cada vez mais agressivo e concorrencial entre as principais potências europeias, o que contribuiu para o desenlace fatal de 1914, com uma guerra que durou 4 anos de enorme destruição, na qual Portugal se viu envolvido. Este período foi fértil em situações de campanhas e de combates envolvendo a Armada, principalmente em África, onde a atuação do primeiro-tenente Carvalho Araújo, comandante do navio patrulha Augusto Castilho, no combate contra um submarino alemão no Mar dos Açores, terá sido a ação de maior distinção protagonizada pela Armada Portuguesa no contexto da Grande Guerra. Seguiu-se a geração que viveu o zero naval, no período de 1920 a 1950. O fim da guerra marcou o início do novo período na história contemporânea. A Grande Guerra desintegrou velhos impérios, deixou um rastro de crise económica, a desmobilização dos exércitos, o desemprego, a miséria lançaram novas categorias sociais para a ação de rua
com choques entre grupos armados, geralmente nacionalistas, contra proletários. A Marinha viveu um período que ficou conhecido pela época do zero naval, expressão atribuída ao ministro Pereira da Silva, que refletia bem o sentimento do estado em que se encontrava a esquadra de então. Mas já com as finanças em ordem, foi graças à tenacidade do almirante Magalhães Correia que a Armada viu aprovado um programa que dava início a uma nova era, que apontava para a constituição de uma esquadra moderna, adequada às necessidades do país. Entretanto, a situação económica internacional tinha-se degradado bastante, com uma inflação galopante na Alemanha, o crash bolsista de 1929 em Nova Iorque, a que seguiu a chamada Grande Depressão, que veio mais uma vez introduzir atraso na concretização do plano de modernização da Marinha, que teve início com as primeiras construções em 1933 e só acabou em 1947 com a construção das lanchas da classe Azevia. Finalmente, a geração da NATO, que teve que se reinventar para enfrentar os desafios da nova aliança, bem como para dar resposta às guerras coloniais em África no período de 1950 a 1974. Depois da Segunda Guerra, as disputas entre os vencedores deram origem a um novo conflito, a Guerra Fria, e foi assim que 14 países ocidentais fundaram a Organização do Tratado do Atlântico Norte, pronta para fazer face ao que se temia pudesse vir do leste. Eram 13 países democráticos e também Portugal. Não de certo pelas veladas promessas de abertura que o Dr. Salazar então fez, mas antes pelas importantes vantagens que a posição geoestratégica dos Açores oferecia à Aliança. A entrada na NATO alterou substancialmente a vida e as práticas militares em Portugal. No aspecto organizativo, em 1950 é criado o Ministério da Defesa Nacional e no ano seguinte foi constituído o terceiro ramo das Forças Armadas, a Força Aérea Portuguesa, que desde logo se lava à dissolução a prazo da Aeronáutica Naval. O período de 1951 e 1974, a que se refere este capítulo, é analisado como se fossem dois subperíodos. O primeiro período, década de 50, corresponde à chegada ou à modernização de navios oceânicos com novas armas e equipamentos e à adoção de procedimentos táticos comuns às várias marinhas da NATO. No segundo período, depois de 1961, inicia-se em Angola e algum tempo depois também na Guiné e em Moçambique, uma guerra conduzida por nativos com vista à independência daqueles territórios, rebatizados em 1951 de províncias ultramarinas, para tentar não confundir com colónias, para tentar responder às críticas e pressões do movimento geral de descolonização que tinha acolhimento nas próprias Nações Unidas. Com apoios políticos, militares e logísticos do exterior, a campanha militar independentista contra Portugal adotou uma estratégia não convencional e táticas de guerrilha aperfeiçoadas na longa luta dos comunistas chineses e nas guerras da Indochina e da Argélia, para as quais as forças regulares portuguesas tiveram que fazer uma rápida adaptação. No caso da Marinha, essa adaptação foi também profunda, que se traduziu pela construção progressiva de uma nova esquadra, pela criação de forças de fuzileiros que demonstraram efetivo valor combatente, pelo bom desempenho dos oficiais da Reserva Naval, pelo insubstituível apoio logístico transoceânico exercido pela nossa frota mercante e pela rápida aprendizagem da Guerra dos Rios, sobretudo no cenário da Guiné. O cansaço desta guerra prolongada, a inflexibilidade política dos nossos dirigentes de então, um contexto internacional cada vez mais adverso, lembrando que a França tinha abdicado na Argélia, os americanos tinham ajoelhado no Vietnã, e esta nova consciência da juventude portuguesa escolarizada propagou-se aos seus pares nos corpos militares. Isto foram talvez os fatores essenciais que levaram em abril de 1974 a uma intervenção política dos quadros médios das Forças Armadas que derrubaram o antigo regime, assumindo poderes soberanos e prometendo uma nova época de democracia, descolonização e desenvolvimento. Esta parte foi a caracterização das 5 gerações a que me referi. Em cada uma das gerações é feito o tratamento da oficialidade, da marinhagem, da mestrança e dos sargentos, com a caracterização das diferentes gerações na evolução das especialidades e das classes, dos modelos de recrutamento e da formação. Fazer aqui um parênteses para dizer que são feitas descrições das sucessivas reformas de formação de oficiais de marinha na Escola Naval, sempre com aquela dúvida metódica, mais cientistas ou mais marinheiros. E há declarações de comandantes da Escola Naval de então a dizer que se dermos primazia à formação científica, estaremos a formar excelentes filósofos, mas gente com pouco jeito para andar no mar. Isto é uma descrição que vem sobre aquela discussão que ainda hoje se mantém da necessidade de equilibrarmos a formação científica e a formação marinheira.
Voltando aqui, diplomas que regulavam carreiras e promoções, notas interessantes sobre remunerações. No princípio, aquela geração das guerras civis, há um relato no livro de um comandante do navio a pedir para serem libertados 2 meses de soldo, que o atraso já vai num ano. Ou seja, vejam bem o estado em que o país estava, para haver um atraso de um ano no pagamento de soldos às guarnições. Regras de aposentação, justiça militar, detalhes de castigos em função do ambiente mais indisciplinado, em algumas épocas, e louvores e recompensas nos períodos de guerra. São assim referidos desempenhos de realce, altos cargos militares e relevantes desempenhos políticos de alguns ilustres marinheiros. Para além dos militares, esta parte faz ainda referência a outros homens do mar, pescadores, mercantes, portuários, arsenalistas e fardoleiros. E da participação da Marinha nas últimas guerras do Império, o autor presta um tributo aos marinheiros e heróis dos combates da África entre 1961 e 1974, assinalando o seu exemplo de competência e de bravura, em particular dos nossos fuzileiros, no combate às táticas de irrilho usadas pelo adversário, que deve ser realçado na história da Marinha Ultramarina, sem esquecer todos os outros, em particular as guarnições das lanchas nos rios da Guiné e as perigosas ações dos nossos mergulhadores sapadores. O livro dedica ainda páginas de respeito pela memória dos mortos da Armada, cujos nomes figuram entre os homenageados nas paredes do Forte do Bom Sucesso, e também pelos que trouxeram da África as marcas dessa guerra. São referidos os 195 marinheiros mortos, num universo de cerca de 9.000 baixas nestas últimas guerras do Império. Por fim, a página 462 guarda um quadro com os nomes dos marinheiros honrados com as 2 condecorações de maior valor militar, a Ordem Militar de Torre-Espada e a Medalha de Valor Militar, neste período de 1961 a 1974. Assim, a apresentação desta parte do livro, dedicada aos marinheiros, que nos foi trazida pelo professor João Freire, termina distinguindo os marinheiros heróis desse tempo, de que a Marinha se deve orgulhar sempre. Quanto à terceira parte, após uma secção inicial em que se faz o resumo da evolução da arte de navegar até aos inícios do século XIX, entra-se na apresentação das principais obras dedicadas à navegação publicadas entre 1824 e 1974 em Portugal. Com as obras que o livro descreve de forma pormenorizada, fica-se com a percepção do modo como evoluiu em termos genéricos a prática da navegação em Portugal, ao longo dos 150 anos em análise, em que o comandante Costa Canas elabora de forma densa, muito densa, a evolução dos procedimentos da navegação estimada, costeira, astronómica e eletrónica, onde se releva aqui o efeito do aparecimento do radar na década de 30 e, como curiosidade, o primeiro navio português que teve radar foi, em 1946, o navio hidrográfico Almirante Lacerda. Esta parte do livro, dedicada à evolução da ciência em século e meio, dá especial relevo à importância do cálculo da longitude, que trouxe maior rigor à navegação, mas constituiu um desafio para a ciência, como bem descreve esta obra, que detalha esse caminho longo de décadas de estudo. Segue-se uma secção dedicada à temática dos roteiros, da responsabilidade do comandante Rodrigues da Costa, que enquadra o tema nas circunstâncias que a Marinha foi vivendo, sob os ventos variáveis de cada tempo, cobrindo um período ainda anterior ao que este livro se refere, para melhor entendimento da evolução deste assunto. As viagens nos vários oceanos dos navegadores portugueses deram origem a uma vasta literatura roteirista, que o autor detalha, é uma das mais expressivas memórias da expansão marítima portuguesa e que mereceu o comentário do comandante Fontoura da Costa ao afirmar que a literatura roteirista portuguesa constitui um monumento nacional que nação alguma possui. O comandante Rodrigues da Costa escreve ainda uma secção sobre geodesia, hidrografia e cartografia, identificando o enorme contributo da Marinha na evolução destas áreas da ciência e que permitiu que pudéssemos acompanhar os progressos científicos que ocorriam no seio da comunidade marítima internacional, colocando Portugal entre as nações mais evoluídas no conhecimento e nas tecnologias marítimas. No capítulo seguinte, o comandante Teixeira Aguiar descreve o papel da Marinha na história da sinalização marítima, com uma interessante descrição da história dos faróis em Portugal. Depois de muitos anos de avanços e recuos, de transferência de responsabilidades de uns para outros ministérios ou organismos, a gestão dos faróis viria em 1892 a ser definitivamente confiada à Marinha. De relevar o enorme esforço desenvolvido no assinalamento de tão vasto território marítimo espalhado por 3 oceanos. Esta terceira parte é concluída com um capítulo dedicado aos organismos que tutelaram as ciências do mar no período a que o livro se refere. É um assunto tratado pelo comandante Bessa Pacheco, com o rigor de um oficial de larga experiência de Estado-Maior da Armada,
que se reflete numa escrita agradável e com foco no papel decisivo que a Marinha sempre teve neste domínio das ciências do mar. Como síntese, esta parte do livro constitui um excelente exemplo de informação bem estruturada com a evolução do conhecimento em vários domínios que permitiram melhorar a arte de navegar ao longo destes 150 anos. Numa breve conclusão, esta obra toda evidencia as principais linhas de força de evolução da história da Marinha Portuguesa, nas suas dinâmicas próprias, mas referindo-as sempre em relação ao contexto nacional e à geopolítica mundial e ainda ao extraordinário desenvolvimento tecnológico e científico que o mundo conheceu neste século e meio. A sua leitura faz-nos percorrer a história da Marinha e a história do nosso país neste período em caminhos que se cruzam em permanência por influência mútua. Foi para mim um privilégio ter sido envolvido tão profundamente na sua leitura para vos fazer a apresentação do livro. Confesso que o tempo disponível para a apresentação desta obra constitui um exigente exercício de síntese de tão vasto conhecimento que estas 700 páginas nos oferecem. Acabei por vos contar apenas um pouco do muito que este livro nos pode contar e nos conta acerca da história deste século e meio. Termino como comecei, dando os meus parabéns a todos os que realizaram esta excelente obra, que muito dignifica a história da nossa Marinha, pois considero que conseguiram dar o devido relevo ao papel quer da instituição, quer de muitos ilustres marinheiros e outros homens do mar, que souberam interpretar os principais indicadores da evolução do mundo, que viveu uma enorme transformação nestes 150 anos, e participaram de forma muito ativa na construção da história da nossa Marinha e do nosso país, honrando a nossa divisa Talent bien faire. Que o livro seja lido por muitos, pois guarda uma memória que nos deve orgulhar a todos, e em particular àqueles que envergam ou envergaram o uniforme do botão de âncora. Agradeço a vossa atenção, aguardo com expectativa a apresentação do próximo volume, uma vez que a história da Marinha há de continuar. Agora num período que eu já vivi, pois cheguei na data em que este volume termina e onde o próximo começa. Muito obrigado. Senhor Presidente da Academia de Marinha, Senhor Almirante Mendes Calado, Senhores Almirantes, Senhoras e Senhores Convidados, Senhores Oficiais, Senhores Académicos. Cumprimento muito especialmente o Sr. Almirante Mendes Calado pela apresentação que fez desta obra, extensa, talvez por vezes difícil, mas na qual todos os autores se empenharam a fundo, dada a sensibilidade de algumas matérias ainda tão próximas de nós e, por isso, suscetíveis de abordagens mais discutíveis ou controversas. Faço esta breve intervenção, como já foi dito, por amigável delegação de competências dos restantes coordenadores, que só posso interpretar como uma homenagem simbólica à idade biológica, ou então a um resquício das antigas praxes navais sobre o mais recente dos chegados à nova função. O meu propósito, o nosso propósito, é aqui apenas o de exprimir os nossos agradecimentos. Em primeiro lugar, à Academia de Marinha e, em especial, à Comissão Científica da História da Marinha Portuguesa, presidida pelo Sr. Professor Vítor Gaspar Rodrigues, que nos nomeou para a função e seguiu sempre o andamento do nosso trabalho. Depois, para os autores de certos capítulos mais especializados a quem recorremos, como já foi dito, na primeira parte da obra, os navios, os comandantes Moreira Silva e Batista Cabral, o engenheiro Óscar Filgueiras Mota, o professor Álvaro Garrido, Luís Miguel Correia, Adelino Rodrigues da Costa e António Peters. E na terceira parte, a arte de navegar, de novo Adelino Rodrigues da Costa, José Teixeira de Aguilar e Miguel Bessa Pacheco. Finalmente, merecem também os nossos agradecimentos os laboriosos trabalhos finais de revisões, índices, sistematizações, etc.,
E temos aí de agradecer especialmente de novo a Adelino Rodrigues da Costa e também aos sargentos Maia e Varela. E para a superintendência de todos estes processos, ao secretário-geral da Academia de Marinha, Sr. Comandante Rocha de Freitas. Esta missão foi perturbada por acontecimentos inesperados e incontroláveis. A pandemia, que durante algum tempo impediu ou dificultou o nosso trabalho de pesquisa, e as falhas de saúde que foram atingindo alguns de nós. Porém, tendo a Academia de Marinha atribuído este trabalho às nossas pessoas na primavera de 2021, para ser concluído em junho de 2022, aquelas perturbações apenas nos obrigaram a pedir um adiamento para setembro do mesmo ano, que cumprimos aproximadamente. Porém, devido a alguns atrasos imponderáveis, a obra acabou por ficar concluída apenas cerca de julho de 2023, porventura para inquietação do nosso presidente da Academia. O Sr. Almirante Mendes Calado foi talvez generoso na apresentação que fez deste livro. Como cientistas e como académicos, sabemos que surgirão novas críticas, de certo com bons fundamentos. É assim que avança o conhecimento. E a Marinha também deve saber aproveitar essas críticas. Fico por aqui, agradecendo a vossa atenção e esperando que também possam partilhar alguma coisa deste livro. Muito obrigado.